Do vaguinho. Bom dia. Estou mais uma vez aqui na presença do Senhor, né? Levando mais uma vez a palavra de Deus. Refletir um pouco da palavra de Deus para as pessoas, sabe? Falando mais de Cristo. Amém? Conversando um pouco mais de Cristo. Né? Vamos cantar os louvores aqui para glorificar o nosso Senhor e Salvador, aquele que nós confiamos, aquele que nós cremos. Deus venha abençoando vocês onde vocês estiverem, a todas as pessoas que vão conectar, que vão se inscrever, né? Que vão comentar, que vão ajudar essa live a chegar a lugares aonde a gente não chega. Ela vai chegar. Amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Que todos possam estar presentes na palavra de Deus, né? Esse hino aqui é muito bonito. Toda glória, toda vez. Começa a fazer live, já começa. Telefone tocar, cachorro latir. Não é possível um negócio desse. Meu Deus do céu. Vamos cantar uns louvores aqui para começar o dia bem, né, mano? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Opa, tudo bem com vocês aí? Tudo bem comigo, irmão? Você tudo bem? Deus abençoe sua vida, obrigado por estar participando. Amém? Deus é maravilhoso, né? Muito obrigado aí. Deus abençoe. Vamos começar cantando os louvores, né? Daqui a pouco nós entramos na palavra, vamos glorificar a Deus. Nosso dia ser maravilhoso na presença dele, né? Apesar que quando a gente tá com Deus, nossos dias sempre são bons, né? Na presença de Deus, tudo se faz bom. Né? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei.
Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a morrer na cruz para salvar um tão pobre pecador. Que Deus venha abençoando, irmão, esses louvores, né? Já quase nem cantam mais nas igrejas, né? Que a gente possa ficar, recordar, né? Esses hinos que falam de Deus, que glorificam a Deus, né? Uns louvores bons, né? Deus abençoe, Newton Júnior. Deus abençoe tua vida. Deus está vendo, irmão. Desde o momento que você procurou Ele está vendo o que você está passando. As suas necessidades serão supridas, sabe? Você crê? Crê em Cristo, irmão. Se você colocar nas mãos dele, ele vai suprir as suas necessidades, as nossas necessidades. Que Deus é muito bom, né? Igual aqui, irmão, a passagem aqui é para o fortalecimento da nossa fé, para você ver como é que Deus nos ouve. Ele ouve, basta a gente crer nele e confiar, né? Confiar no Senhor, ó. Aquele Cristo fala aqui em Mateus 9, versículo 27, ó. Vamos ler e meditar um pouco, né, irmão? Ele disse assim, ó: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? Primeiramente, irmãos, a gente tem que suplicar a Cristo, né? Apresentar os seus problemas, nossos problemas a Ele. Aqui, os cegos, né? 2 cegos aí o seguiram, clamando a Cristo, irmão. A gente tem que seguir a Cristo primeiramente, irmão. Porque conhecer a Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, né? Conhecer Cristo, seguir o que ele fala, os cegos estavam seguindo ele, irmão. E reconheceram que ali era a chance dele ser liberto, curado daquele mal que os afligia, irmão. E assim somos nós, quando a gente chega à presença de Cristo, irmão. Eu vou falar uma coisa: todos que chegaram a esse nosso Senhor, que nós acreditamos, cegos foram curados, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram, a fome foi saciada na multiplicação dos pães. Então, irmão, esse Deus que a gente crê, Ele pode fazer muito mais por mim e por você, quando a gente realmente acreditar nele, botar nossa fé em ação, crer nas palavras dele e crer de coração, não duvidando em seu coração, não oscilando como as ondas do mar, que ficam balançando para lá e para cá, deixam se levar por qualquer palavra, mas não, permanecer firme naquilo que Deus falou. Se Deus falou para você que vai fazer, que vai acontecer, e você crê, irmão, corroborou, creu no seu coração, tome posse, que Deus vai fazer na sua vida. Comece a colocar essa fé em ação, a fé que move montanhas, essa fé que Deus fala, que Cristo fala, irmão, que todos que receberam o milagre de Deus em sua vida, irmão, eles colocaram a fé em ação, eles creram de coração, começaram a crer nesse Deus, sabe, começaram a cumprir aquilo que Deus mandava, sabe, na sua vida a transformação começou por eles. Eles seguiram a Cristo e clamaram, apresentaram o seu problema. Cristo os ouviu. Ó, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntaram, viu? E ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Aí que está, irmão. Vocês creem realmente que Deus possa fazer isso na sua vida? Sabe? Isso é oração, isso é fé. Vocês creem que eu possa fazer isso na sua vida? Cristo te pergunta hoje, irmão, para mim e para você: vocês creem que eu possa transformar a sua vida? Vocês creem que eu possa Vocês creem realmente que eu possa ser a solução para os seus problemas?
Sabe, Deus perguntou a eles, e eles clamando, apresentaram os seus problemas a Cristo, e ainda Cristo perguntou a eles, meu irmão. Sabe, eles têm misericórdia de nós, Senhor. Você vê, Cristo ainda pergunta, irmão, para ver se realmente a gente tem essa fé, se a gente realmente quer aquela solução para aquele problema que a gente se encontra naquele momento, sabe? Só que de repente, irmão, Deus, a gente está sendo surdo, estamos sendo cegos, sabe, para a palavra de Deus, surdos para aquilo que Deus está falando, sabe? É isso que Deus quer curar na gente, irmão. É isso que Deus quer nos libertar dessa surdez que impede a gente de entender a palavra de Deus, essa cegueira que nos impede de ver o que Deus anda fazendo em nossa vida, as transformações e o que Ele tem preparado para os seus. No momento que esses dois creram, sabe, pediram a Cristo, apresentaram e creram em seu coração, a vida deles foi transformada, a cura chegou a eles. Olha para você ver aqui, ó. Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Que seja feito segundo a fé que você tem em Cristo. Você crê que realmente vai solucionar esse problema, irmão? Você crê que realmente Deus possa fazer? Ou você tem dúvida em seu coração? Se esses dois cegos tivessem dúvida nesse momento aqui, igual Cristo perguntou, ó, de novo, vou ler para vocês. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Sabe? Essa é a versão, a Bíblia que eu estou lendo aqui, ó. Essa é a versão internacional, sabe? Vocês creem realmente que Deus possa fazer, irmão? Aquilo que você pediu a Deus, vocês confiam realmente em Cristo? Vocês já seguiram aquilo que Ele mandou? Sabe? Os dois cegos seguiram Ele. Eles foram atrás de Cristo pedindo misericórdia, clamando, apresentando seus problemas, que Cristo ouvisse os lamentos deles, que eles estavam ali, eles sabiam que a cura estava ali, a solução. Só que Cristo ainda perguntou, eles são do coração das pessoas. Não adianta a gente falar da boca para fora e não viver aquilo, sabe? Muitas vezes a gente sofre porque a gente não vive o que a palavra de Deus manda. Cristo falou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Quando a gente crê realmente que Cristo possa fazer, meu, mortos ressuscitam, paralíticos andam. Desse probleminha que a gente passa, meu, é pouco perante os milagres que Deus pode fazer em sua vida, sabe? É pouco perante esse sofrimento que você está passando, porque milagres Cristo faz, mas você realmente acredita de coração, sem duvidar, que Deus possa fazer? Esses dois creram e tiveram sua vida mudada. E tocando os olhos disse que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Irmãos, é isso que eu falo. Às vezes não acontece o milagre, aquilo que a gente espera que Deus faça, porque nós não temos fé. A fé da gente é pouca. Esses dois alcançaram o milagre porque eles tiveram a fé. Cristo ainda falou que seja feito segundo a sua fé. Eles creram de coração, realmente, depositaram todas as suas esperanças ali naquele momento em Cristo. E o sobrenatural aconteceu. A cura veio, transformação veio, a libertação não. Porque todos que procuram Deus não voltam vazios. Todos que se achegaram a Cristo, milagres aconteceram. Cristo transformou, mudanças tiveram, respostas tiveram. Ricos começaram a pensar, sabe? Cegos começaram a ver, mudos começaram a falar, as pessoas perturbadas foram libertas, sabe? E por que a gente não consegue fazer isso? Sabe por quê? A gente se diz seguidor de Deus, a gente fala que
segue a Cristo, vive o que Cristo fala. Mas se vivêssemos realmente o que Cristo falava, irmãos, preste atenção, Ele deu poder para mim e para você, para repreender todo o mal. Sabe, em nome de Jesus, se você pedir em meu nome, o Pai ouvirá. Sabe, aqui ó, Jesus envia os 12. Presta atenção que Deus deu poder, irmão, para mim e para você. Então você começa a usar essa tua palavra, tua boca assim, ó. Fala, Senhor, eu profetizo. Sabe, esse mal vai cair por terra. Essa bênção vai vir para mim em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode. Eu creio. Sabe? Chamando Jesus, os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Sabe, irmão? Deus, Ele dá, quando a gente pede, clama a Cristo, segue Ele dá autoridade, irmão. No nome dEle, Ele dá autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos, curar doenças, sabe? Curar enfermidades. Doenças e enfermidades, não tem diferença entre doenças e enfermidades. A pessoa só está enferma, ela não está doente ainda. Então, Deus manda curar, mano. Repreenda aí. Em nome de Jesus está repreendida essa doença. Vai cair por terra agora. Todo o mal. Sabe? Começa a profetizar. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Temos que começar a agir como tais, né? Ou cremos na palavra de Deus que esse Cristo faz. E Ele está perto de voltar. E a gente tem que apresentar o que a gente anda fazendo nessa terra para Ele, irmão, no nome dEle. Né? E vamos começar a usar essa fé, botar essa fé. Eu e você podemos, irmão. Quando a gente ora, se entrega a Deus, acredita que esse Cristo possa fazer igual esses 2 aqui cegos creram e receberam a sua cura. Por que não nós não podemos receber, irmão? Porque não acontece mudança na nossa vida. Nós vivemos sempre na mesma coisa, na mesma etapa da vida, nos mesmos problemas. Resolve aqui, daqui a pouco volta. Alguma coisa está errada. A gente não está exercitando a nossa fé. Nós não estamos exercitando a nossa crença em Cristo. Né? A gente mesmo tem que começar a mudar por nós mesmos. A gente começa a acreditar naquilo que a gente lê, né? Naquilo que a gente aprendeu, irmão. Naquilo que a gente vivenciou com Cristo durante a nossa caminhada até aqui. Porque cada um que tem Cristo no coração tem uma caminhada com Ele, sabe? E tem um aprendizado durante essa caminhada. Quantos milagres vocês não viram? Quantas coisas boas Deus já não fez para a nossa vida? Quantos livramentos? Né? E por que a gente não crê, irmão? Porque a gente não exercita essa fé? Essa fé que Cristo fala, Ele perguntou aqui, é para eles, irmão. E Ele deu poder para nós. Que fala, chamando seus 12 discípulos, deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E por que não? Sabe, usar a palavra, sabe, praticar isso que Cristo nos falou, que nos ensinou. Se verdadeiramente me amais, seguirão os meus mandamentos. Sabe, mudança de vida, irmão. Começando por nós mesmos. Mudança de pensamentos. A gente pode se libertar. A gente tem esse poder. A gente profetiza para nós mesmos, para nossa família. Ei, eu e você que somos varões aí que Deus escolheu nessa terra. Homens de Deus, né? Homens íntegros que estão procurando seguir a palavra de Deus. Vamos se levantar, irmãos. Vamos edificar nossos lares, nossos filhos, nossas esposas. Nós podemos, nós somos a coluna, sabe? Nesse tempo que nós vivemos, os homens estão sendo achancalhados, né? Estão sendo detonados, ó. Mas nós somos, irmão, o povo que Deus escolheu. Deus fez Adão e Eva, os dois, para andar junto, irmão. Não é para ter divisão. É para andar junto. Nenhum melhor que o outro. Os dois ali auxiliando. E quando os dois se auxiliam, se torna uma carne só. E essa carne vai para frente. Com Deus sempre no rumo. O tempo que Adão e Eva estiveram no paraíso, que Deus e eles estavam seguindo a Deus, eles viviam felizes e Deus sempre vinha ter com eles, né?
Mas o momento que ele se deixou levar, que a Eva se deixou levar, né? Ouviu aquelas palavras da serpente. Irmãos, eu ando analisando, não sei se vocês concordam comigo, é uma análise. Essa mesma tentação que Eva passou está acontecendo hoje, sabe? A mesma tentação que a serpente mostrou, que era bonita aos olhos, sabe? Tem umas pessoas e umas ideologias aí que estão fazendo a mesma coisa, apresentando um fruto, sabe? Está apresentando um fruto como uma forma de um fruto para as pessoas. E muitas pessoas estão caindo. Pode reparar para você ver, irmão. É uma sedução. Parece bom, bonito, sabe? As consequências ali, irmão, estão sendo grandes. Ninguém está percebendo. É os mesmos pecados, a mesma forma que o inimigo usava no passado, ele usa hoje. Mas basta a gente ter entendimento. Homens e mulheres se ponham em pé. Cristo está chamando. Está na hora de a gente começar a levantar a cabeça e botar Cristo como prioridade em nossa vida. Andar à direita, irmão. Que o bem venha prevalecer sobre o mal e prevalece. A gente começa a se pôr no lugar onde Deus nos colocou. Ele nos fez. E crê nesse Cristo. E nós vai trazer a transformação para um país, irmão, para um lugar. Aonde você estiver, você vai ser usado por Deus, você vai ser a diferença. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Então não deixe as circunstâncias da vida te abalarem, sabe? Nós temos uma causa muito grande para lutar ainda, um aprendizado muito grande ainda, que as lutas que vão vir piores ainda, então vamos se preparar, irmão. Deus está levantando, colocando vocês agora, fortalecendo a cada pessoa nesse momento, que vão levantar pessoas para edificar a palavra de Deus, que Deus venha reinar na vida das pessoas, que vai cair por terra agora todo o mal, irmão, todas as intrigas, as dúvidas, essas tristezas em seus corações que nos impede de ver a clareza de Deus, a luz de Deus em nossas vidas, porque nós estamos cegos, né? Estamos surdos à palavra de Deus. Pode reparar para você ver, a palavra de Deus entra no coração das pessoas, já começa um conflito, sabe? Isso não é coisa de Deus, não. É uma guerra espiritual isso aí que está acontecendo, sabe? Porque não é possível a pessoa falar de Deus. Eu vejo aqui pelos comentários, sabe? Eu não sou muito assistido, hein? Imagina as pessoas que são assistidas, quanto bombardeamento tem a palavra de Deus, mano. Porque é Deus que nos usa para falar, não é a gente tá falando por nós mesmos, a gente tá levando a palavra de Deus, que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso à palavra de Deus, e essa palavra ela transforma, e sabe que transforma. Só que você fala, você sente os corações das pessoas, até ali escrevendo no comentário, mas uma ira, uma raiva. Aí você fica imaginando, quem que está habitando no coração dessas pessoas? Que Deus é esse que estão servindo, que estão falando, que está transformando, que está curando? O que está jorrando do seu coração? Sabe, a crença que Deus fala, o amor de falar de Deus, sentimentos, sabe? As pessoas se expressam de uma raiva tão tremenda contra o seu próprio irmão que eu fico admirado, né? O que as pessoas estão se alimentando aí? Que tipo de pregação que estão ouvindo? Para ter tanta raiva assim, né? Até não se expressar, né? Devia de glorificar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na vida, mostrar, dar um testemunho do que Deus fez, que Deus faz na vida deles, como Deus é bom. Não, ficam destilando ódio contra o seu próprio irmão ainda. Meu Deus do céu. Nós vivemos no tempo de Cristo, irmão, sabe? Cristo ele veio, sabe? Para que tiver aqueles que creem em mim,
né, terá a vida eterna. Ele veio para nos mudar, irmão. Mudar nosso conceito de visão, de vista, de tudo, irmão. Mente de Cristo. Olhar o seu próximo. Amar o seu próximo, né? A gente tem tudo para edificar esse mundo, irmão. Mudar lugares. Até o lugar que você se encontra, que você acha que não é bem desejado. Deus te colocou ali, irmão. Ali você é a referência. Não saia dali enquanto Ele não mandar, sabe? Porque se Ele mandou você ir, igual mandou os discípulos, e te revestiu, é ali que você vai trabalhar, sabe, irmão? E Ele mandou a gente ir atrás das pessoas, não os gentios, que na época foi os 12 discípulos, não mandou ir aos gentios, mas sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe, as pessoas que estão perdidas, irmão. Sabe, para elas ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele tem trabalho para todas as pessoas, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Mas vai de mim e de você. Se Ele não quer, mas você quer, o que Deus possa fazer? Sabe, o que Deus pode fazer? Se você quer, insiste em permanecer com as atitudes erradas, permanecer no erro. O que Deus pode fazer, irmão? Se Ele já está falando, já está avisando. Se você continuar nesse caminho, não vai ter condições. Só que a gente está surdo, cego, não ouve, não escuta, não vê que Deus está falando, que Deus está fazendo. Nós estamos impedidos, sabe? A gente ouve, mas não entende, não toca no seu coração que Deus quer falar contigo, que Ele quer trazer uma nova perspectiva de vida, que tem solução para esse problema, sabe? É Cristo, é Deus. E Ele fala igual aqui, ó, os dois cegos. Eles procuraram Cristo primeiramente, foram atrás de Cristo, sabe? Eles tomaram atitude, eles foram até Cristo, eles creram que Cristo podia fazer, e Cristo faz, e Cristo salva, e Cristo cura, liberta. Mas Cristo pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Cristo pergunta para você, irmão. Não fique nessa dependência, ore, pede a Deus, sabe? E Ele vai te escutar, irmão. Ele deu poder, irmão. Ele deu poder para mim e para você. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que Ele fez, irmão. Sabe? Ele falou, Ele deu poder, irmão. Então a gente começa a repreender todo o mal. Repreenda o mal que está sobre sua vida. Não deixe isso acontecer, irmão. Deus te ouve. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor que está no secreto. Deus do secreto vai te ouvir e vai te responder. Sabe que todo mal vai cair por terra, irmão. Começamos a exercitar isso aí. Como é que é? Porque a gente passa boa parte da vida a gente só vendo coisa ruim, fazendo coisa ruim, andando com coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, sabe? E o que agrada a Deus a gente nem pratica, irmão. Não fala, não faz. E como que a gente vai ter mudança de vida, irmão? Mudança de pensamento, a gente vive no mesmo lugar. Coisas que não edificam, a gente fica se alimentando daquilo. Coisas que não levam a lugar nenhum. Que vai levar a gente pro fundo do poço ali, que não traz benefício nenhum para você. Você está ali no meio, se alimentando, né? Estudando sobre aquilo ainda, que não edifica, que não te traz retorno nenhum. Se aprofunde na palavra de Deus, irmão. Beba dessa água, água viva. A água viva é a palavra de Deus. Pão. Eu sou o pão da vida, né? A água viva, o pão da vida. Se alimente da palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Porque Deus falou toda a palavra? Não falou algumas, só uma. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus para nós que acreditamos, cristãos, é a Bíblia. É para nós, né? Tem pessoas que são de outro credo, acreditam em outras coisas. Por isso que Cristo fala, Deus deu o livre-arbítrio.
para cada um. Deus não fez nós robô. Não, você vai fazer isso e acabou. Sabe? Não, ele deu autoridade, ele nos concedeu o livre-arbítrio. Você quer? Quer. Não quer? Aí é com você. Sabe? Só que ele apresenta o que vai acontecer quando a pessoa faz uma tal coisa e a tal coisa que a pessoa deve fazer e as consequências daquilo, sabe? Será que você não anda fazendo aquilo que não agrada ao Senhor e Deus falou? Se você praticasse, as consequências daquilo seriam tal coisas? Não, né? Você já parou para pensar? Se não é isso que você está colhendo agora nesse momento de umas coisas que você plantou muito tempo atrás e você ainda não se dedicou mesmo, se não se voltou para Deus ainda realmente, porque se a pessoa não voltar para Deus, irmãos, ela mesma não tomar consciência que Cristo é a solução, os cegos aqui tomaram consciência daquilo. Eles clamaram: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A gente não aguenta mais, nós não temos mais condições de viver desse jeito que a gente está vivendo. E eu sei que o Senhor pode mudar essa minha situação. Sabe? Começa a crer. Crer que Cristo vai fazer. Caleb, oi. Bom dia para você. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Obrigado por estar aí conectado conosco. Não compartilhando, irmão. Compartilhando. Bem dizendo a palavra de Deus, sabe? Que Deus se agrada das pessoas. Onde tiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Que Deus venha confortando o coração de vocês, porque Ele nos dá o poder. Então, que Deus maravilhoso, irmão. Cristo é muito maravilhoso. Só que a gente tem que começar a botar em ação. Botar em ação o que Deus nos deixou como herança aí, ó. Eu dei para vocês, porque vocês não fazem. Porque eu... Venha a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele dá a palavra, e eu vos aliviarei. Aqui os dois cegos estavam cansados e sobrecarregados daquela vida que eles levavam. Assim é eu e você, quando a gente está sobrecarregado, descansemos no Senhor. Eu darei descanso para a sua vida. Então, para a sua alma, né? Então, procuremos a Deus, que Ele é o descanso que a gente precisa, que necessitamos, né? O fardo é muito pesado para nós, deixamos para Cristo, né? Deixamos para Cristo, que Ele vai nos ajudar a levar, sabe? Ele nos ajuda, aqui Ele foi a solução. E Ele para várias pessoas, um caminho para você. Nós temos que crer, irmão. Eu lhe dei-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Então, irmãos, aquilo que Deus te deu, não retenha mais. Comece a usá-lo. Você tem um dom. Esse dom que Deus te deu está aí, ó, para você. Está adormecido. Acorde-o, pratique-o, sabe? É uns dons bonitos que Deus dá para todos, sabe? Sabedoria. O dom mais bonito, irmão, é você poder lidar com as pessoas hoje. Porque eu vi um testemunho uma vez de uma psicóloga, acho que é a doutora, é até bonito, uma hora vocês viram a doutora Rosana Alves, se não me engano, que eu vi o vídeo. E é uma psicóloga, essa que ela é famosona, né? Nessa área ela é bem instruída. E ela falando que ela não aguenta mais ver tantos jovens com depressão, irmão, tantos casamentos destruídos, tantas pessoas sofrendo, sabe, bombardeando a mente das pessoas. O que está acontecendo, irmão? Se Cristo falou que deu poder pra gente repreender essas coisas para não afetar a gente, irmão. Sabe, as pessoas tão cegas e tão surdas para a palavra de Deus, não entra em seu coração. Ao contrário, o coração tá cheio de maldade, irmão. Transbordando a maldade no coração das pessoas. Você vê pelos atos, pelas palavras. Tem pregações que você sente a revolta do pregador, sabe? A ira contra as pessoas, e não é. Tem pregações que é Cristo, é a palavra de Deus que tem que transformar as pessoas. Se as pessoas não se entregarem a Cristo,
deixarem Cristo entrar, o Espírito Santo de Deus trabalhar, para elas mesmas ter a transformação, a cura que tanto necessitam, irmãos, não tem como eu e você fazer. Não adianta a gente espernear, pular, fazer, que não vai, porque tem que partir da pessoa, ela querer e aceitar. Aqui os dois cegos aceitaram o que Cristo falou, meu. Vocês creem que eu sou capaz de fazer? Quando eles falaram e creram em seu coração, sem duvidar, crendo que ele era a resposta para aquele problema deles, eles foram curados. E Cristo ainda falou ainda, ó, e ele tocando nos seus olhos disse que seja feito segundo a fé de vocês, a segunda fé que vocês têm. Aí a gente fala, por que não acontecem as coisas? Qual é a fé que você está tendo? Qual é a medida dessa fé que você tem? Se Cristo fala, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, então nós não temos fé, irmão. Os discípulos, quantas vezes Deus repreendeu, porque estáis com medo, homens de pequena fé. Se ele já deu aqui, ó, como fazer, se vocês creem em mim, Marta e Maria, irmão, exemplos, vocês creem. Eu já não disse a pessoas que andavam com Cristo, irmão. Cristo tinha que estar lembrando eles toda hora, sabe? Pessoas que ouvem a palavra de Deus tem que estar lembrando toda hora. Se vocês creem, eu já não disse. Teve vezes que Cristo falou, eu já não disse. Se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Quantas vezes Deus vai ter que lembrar você, irmão, que Deus é contigo, que esses problemas que você está passando é coisa pequena em vista do que Deus tem preparado para você, e é passageiro. E esse problema, você não vai morar nele, irmão. Você não vai viver a vida inteira com ele. Vai passar. Mas depende de você, irmão. Depende de mim começar a tomar a iniciativa e de colocar na presença de Deus e tomar posse daquilo que Deus falou e colocar em prática também, né, a palavra de Deus. Começar a viver a palavra de Deus verdadeiramente. Não na hora que nos convém. Não nos momentos que nos convém, né? Quando a gente geralmente quando tá na pior. Em momentos bons também. Quando Deus nos colocar em momentos bons, a gente ser a diferença. Fazer aquilo que Deus mandou. Né? Procurar amar seu próximo de verdade. Ter mais amor, mais empatia, se colocar mais no lugar do próximo. Sabe? Ser referências como pessoas, cidadãos, né? Obedecer à autoridade. Porque estão se levantando umas ideologias que você tem que protestar, você tem que se impor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Colocando um contra o outro, homem contra a mulher, pai contra filhos. Eita, tá virado no giraia, como é que se diz, né? Tá numa luta danada, irmão. Pô, o homem guerreando contra a mulher, nunca vi isso na minha vida, mas hoje tá acontecendo. É igual eu falei pra você, aquela mesma sementinha lá com o inimigo lá, a serpente plantou no paraíso e seduziu Eva. Essa ideologia de gênero, essas ideologias aí que estão acontecendo aí, eles estão apresentando os mesmos pecados, né? As mesmas coisas que a serpente falou ali, só com uma forma diferente, né? Então tá deixando, muitas pessoas estão se deixando seduzir pelas aquelas ideologias, que nada é que destruição da família, aquilo que Deus abençoou, que Deus edificou, que Deus colocou como prioridade na vida do ser humano. Estão se invertendo, mas cadê as pessoas que é de Deus? Não precisa ficar brigando, não tem que começar a levantar pessoas igual uma live dessa. Vê se é compartilhada, vê se tem muito acesso, vê se não tem muita crítica, não. Vê se não tem muito apedrejamento, que as pessoas apedrejam mesmo. Se você começa a falar de Deus, que Deus é verdade, que Deus é a cura, que Deus é a solução, que Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Quem não chegar até Ele não vai até o céu, não vai ter libertação, não vai ter cura, sabe? Você é perseguido, não tem acesso, não chega às pessoas.
Aí fala, culpado é a mídia, não, a culpa é das pessoas. Elas estão procurando o que elas querem. Você mesmo, o que você está procurando? Por que você leva uma vida toda atrapalhada, irmão? Por que você procura só coisa que não te edifica? Coisas que não vão te trazer aquilo que você necessita naquele momento. Mas não, você vai procurar uma coisa que vai te deixar mais para baixo, que não vai te trazer solução nenhuma. Aí você vai procurar, você vai compartilhar, você vai até interagir. Olha que lindo, que maravilhoso, sabe? E aquilo ali vai te destruindo, vai te levando pro buraco. Não, aquela pessoa tá certa naquela fala dela, tem que ser assim mesmo, tem que fazer isso, fazer aquilo. É, mano, falta sabedoria pro ser humano. Quer viver em paz? Procurar é paz. Quer ter guerra? Procurar é guerra. Aí você aguenta as consequências da tua procura depois, sabe? Quando a gente pede entendimento a Deus, coloca Ele, prioridade, a solução dos teus problemas vai vindo. E a solução é Cristo. Se soubesse com quem você está falando nesse momento, eu te darei a água, água viva, e nunca mais você vai ter sede. Ele disse para a samaritana, essa água é Cristo, é as palavras de Deus ao seu coração. E começa a jorrar coisas boas para tua boca, sabe? Que você começa a transmitir coisas boas para as pessoas. Que você comece a ser a diferença realmente onde você se encontra, no teu lar, no teu trabalho, no teu serviço, na escola que você frequenta. Você é aluno aí, ó. Seja referência, irmão. Se vir palavras que te ofendem, entra por aqui, sai por aqui, porque você não é... É igual quando a pessoa ofende a gente, sabe? Aquilo não é... Você sabe que você não é aquilo. E por que você se ofende? Entra por aqui, ó, e sai por aqui. Quando a palavra é boa, entra aqui e para aqui. Aí sim você vai dar fruto. Mas enquanto você ficar se alimentando de uma palavra negativa, trazer para cá e jorrar para cá, você vai estar colhendo aquilo, mano. Agora, quando você ouve uma palavra positiva, guarda no seu coração, transmite aquela palavra, aquela plantação que você fez, irmão, vai vir de retorno. Coisas boas para você, sabe? Um país só muda, uma pessoa só muda quando ela começa a reconhecer seus erros. E Cristo falou, né? Tirai a trave dos seus olhos. Porque é muito mais fácil a gente julgar as pessoas se sentindo santo, mas a gente não é santo. Santo é só um que é Cristo. A gente são pecadores, por isso que ele veio nessa terra. E a gente é dependente de misericórdia, irmãos. Ele pergunta para mim e para você: vocês creem que eu possa fazer isso para vocês? E seja feito segundo a sua fé. Sabe que fé é essa que não move montanhas, que não transforma vidas, que não tem libertação, que não tem cura, não tem mais nada? Que fé é essa que nós estamos tendo? Sabe, que a gente possa voltar a ter fé e crer realmente nesse Cristo que cura, salva, liberta. E Ele vai libertar. E Ele vai te tirar desse sofrimento que você se encontra. Ele vai te curar, irmão. Ele vai abrir as portas daquele emprego que você tanto deseja. Se você procurar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, as coisas lhe serão acrescentadas, porque Deus sabe que você necessita, irmão. Mas a gente geralmente não procura Deus mais de jeito nenhum. Pode reparar pra você ver, irmão. Eu falo pra você porque a experiência, a gente vê isso aí no dia a dia, irmão. Você não... É difícil encontrar com uma pessoa, você começa a conversar e ela vai falar de Deus. Ela vai falar mal do um, mal do outro, mal do governo, né? Mal do dia, mal do emprego, até mal da esposa, do marido, dos filhos. Olha quantas coisas, né? Agora, quantas vezes você já viu uma esposa elogiar o marido? Ou vice-versa, o marido elogiar uma esposa? Os filhos, então, né? A gente mesmo planta. A gente mesmo amaldiçoa com a nossa bocona, velho. Essa língua aqui, ó. Menor órgão do corpo, mas faz um estrago. Sabe? Se teu filho vai fazer alguma coisa, tem, sabe? Ele tem vocação. Você vê que a pessoa tem vocação ali. Sabe? Não é muitas vezes, não é aquilo que você deseja, né? Mas ele vê, você vê que teu filho gosta, abençoa, irmão.
Abençoa que ele pode, se Deus quer, de repente Deus quer usar ele naquela área lá que ele está se destacando, tua filha, tua esposa, irmão. Que geralmente a gente quer pra nós, né? A gente quer se destacar. A gente quer ser o bam, bam, bam. Sabe? Esposas, quando você vê seu marido aí, elogia ele. Mesmo com os defeitão dele, irmão. Sabe? Porque a mulher também tem defeito, né? Só vê o defeito do marido. Não é verdade? O meu mesmo, meu Deus do céu. Mas não, nós todos temos defeitos, irmão. Ninguém é perfeito, não. Eu tenho meus defeitão, vocês têm um dos seis. Então, vamos começar a usar praticar essas palavras que Deus nos deu. Vamos abençoar um ao outro, vamos abençoar, falar coisas boas, vamos nos encher de coisas boas. Você vai ver, todo dia vai melhorar, você vai melhorar, a tua visão vai melhorar, essa surdez e essa cegueira vai sair, vai cair por terra. Aí você vai entender o trabalho de Deus na tua vida e você vai ser uma pessoa feliz, irmão, renovada, cheia de espírito. O Espírito Santo vai morar, fazer morada e os frutos vão fluir em você. Os frutos do Espírito vão fluir e todo mundo vai ver. Esse é o verdadeiro cristão. Esse tem Cristo. Esse é uma referência para mim. Eu queria ser igual a ele. Ele tem as atitudes dele, são certas. Homem de caráter, mulher de caráter. Sabe? Onde tem isso aí, Deus honra. Deus se faz. Deus acha graça. Noé foi assim. E Deus achou graça no meio daquele mundo que estava para ser destruído. Porque Deus viu graça só em Noé. Um monte de milhões, devia ser milhões, eu acho. Não sei quantos tinha, porque eu não sou também teórico assim, então. Né? Mas era bastante gente, irmão. E Deus achou graça em Noé. E ele salvou a sua família. Jó achou graça num servo. Muito bonito, né? Fala muito servo de Jó, mas ó, Deus ele viu ele. Assim como Deus viu Jó, um servo, não era profeta, não era pastor, não era nada, era um servo. Deus viu ele, e assim Deus nos vê. Então creia que Deus está vendo o teu problema. Pare de crer, de acreditar em pessoas que falam que não, que isso e aquilo. Palavras negativas. Palavras negativas não vêm do Senhor, irmão. Bota isso na tua cabeça. Palavras negativas não vêm do Senhor. Sabe? Ah, você vai morrer. Você vai acabar. Você isso, você aquilo. Isso é maldição, irmão. Deus não vem falando isso, não. Para de amaldiçoar as pessoas. Fala que Deus vai fazer no momento em que você crê em Deus e deixou na mão dele, vai se concretizar em minha vida, sim, Senhor. Porque a última palavra vem do Senhor. Então Deus falou para você ou não? Só que tem que ter uma coisa também, irmão. Aquilo que Deus falou para você, preste atenção no que Deus vai falar. Porque Deus falou com Moisés. Lembra? Na hora que ele estava lá no deserto, lá o povo lá enchendo os patuá dele, né? Falando mais que ele já não aguentava mais, né? Deus falou com ele, toque na pedra, fale para a pedra que ela vai jorrar água. O que ele fez, irmão? Na hora do nervoso lá, ele bateu. Ele bateu na rocha. A rocha, como a palavra de Deus não volta atrás, se cumpriu. Veio a água para aquele povo. O povo se saciou. Mas como ele ouviu, se encheu e guardou como ira no teu coração lá, ele esqueceu do Supremo que tinha mandado ele fazer. E desobedeceu, uma desobediência mínima, que teve uma consequência grande. O que ele fez? Não entrou na terra prometida. Ele que guiou o povo. Ele que viu Deus de costa, né? Imagina você ver Deus de costas, porque ninguém suporta ver Deus de frente, mas ele chegou a ver de costas, não. Você imagina? Você tem consciência do que é isso? Como aquele homem era usado? E mesmo assim, ele não entrou na terra prometida. Uma coisinha mínima. Mas imagina nós se Cristo não tivesse voltado, não. Agora as pessoas... Cristo é tão bom, irmão, que você vê, em meio de tanta coisa que ele passou,
tantos sofrimentos, né, pelos nossos pecados, pagou um preço muito alto. Ele ainda foi para o céu e falou: não vou deixar vocês sozinhos, desamparados. Eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador. Ele vai transformar, vai falar com vocês, sabe? Ele vai consolar vocês. Aquilo que vocês pedirem, Ele vai transformar as suas orações, vai para poder chegar até o Pai, que o Pai possa compreender. Porque nós não sabemos pedir, né, meu? Porque Cristo fala: vocês não sabem pedir, quando pede, pede mal. Então, se não for o Espírito Santo e Deus, né, e Cristo, nós não chegaríamos, não. Mas se Moisés, que é Moisés, que viu Deus pelas costas, não chegou à terra prometida, e não adiantou discutir, ele foi discutir com Deus, né, tentar dialogar lá, né, para ver se conseguir. Deus falou: negativo. E aí, irmão? Imagina nós, pecadores, se não fosse por Cristo. Então, meu irmão, a gente tem que, tipo, se apanhar, igual esses dois cegos, saber que Cristo é a solução para nós. Vai parar de querer ser o bambambam com Deus, que se não for por Cristo, e ter misericórdia de nós mesmo, nós não chegamos a lugar nenhum. Né? Mas que Deus, e Cristo é tão bom que Ele deu-nos poder, mano. Ele revestiu nós. Ele fala: se vocês crerem de todo o coração, credes em mim, né? E que Deus venha, mesmo que você venha crer em Cristo, esse Cristo que cura ali, ó. Ele cura, liberta, transforma. Se você crer, todas as pessoas que foram até Cristo não voltaram vazios, voltaram com a sua cura, com a sua resposta, com a sua transformação, até ressuscitaram. Esse é o Cristo que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vai transformar a sua vida. Venha conhecer Ele, leia a Bíblia. Ali está Ele. Ali está o Deus que quer falar com você. Procure-o hoje mesmo. Amém? Vamos terminar com os louvores aí, bem bonito. E pega essa visão dessa palavra para a sua vida e compartilhe essa live, sabe? Que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus e ver que esse Cristo ainda faz milagres. Esse Cristo transforma vidas. Esse Cristo vai operar grandes maravilhas ainda no meio de nós. Que possamos, né, parar de ser cegos, que a gente possa ouvir, que a gente possa ver as maravilhas que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Amém, né? Deus abençoe. Vamos mais um louvorzinho aqui para nós encerrar a live. E mais, se Deus quiser, mais para frente nós vamos fazer mais um, né? Né? Deus abençoe a vida de cada pessoa que conectou comigo aí. Jornada Pokémon. Eita, olha, piazada. Newton Júnior. Caleb. Eita glória. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar acompanhando. Por vocês estarem, ó, me seguindo. E fora as outras pessoas que sempre estão ali, né? Nos ouvindo, nos seguindo. Deus é muito bom. Deus abençoe a vida de vocês, né? Vamos cantar assim, ó. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei.
Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Ó, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu Rei. Amém? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmão. E que mais pra frente, assim, a gente possa estar aí junto, sempre estar falando da palavra de Deus, né? Muito obrigado pela companhia. E compartilham, se inscreva no canal aí. Ajude a monetizar esse canal, né? E perante Deus nós vamos conseguir. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando aí, que estão conectados. E compartilhe os meus vídeos também lá, compartilhando, se inscrevendo lá, comentando. Ajuda muito. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e tenham um excelente dia na presença do Senhor.